Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Emad. Boa tarde, Fábio. Agradecer a presença de vocês novamente para esse bate-papo aqui das startups de biotech, seus desafios e oportunidades. Essa é a décimo bate-papo que eu tô realizando. Começamos aí quase no início dessa momento que a gente está vivendo e já passaram 10, por incrível que pareça. Toda segunda-feira. Bom, como eu sempre faço, eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho o que motivou estar fazendo esses bate-papos e aí eu deixo a bola com vocês, tá bom? Bom, meu nome é Luciano Avalone Bueno, sou docente da Universidade Federal do ABC, já tem 15 anos que eu sou docente, sou professor universitário. Na Federal do ABC eu trabalho com biotecnologia na pós-graduação em biotech. Já empreendi em biotech há um tempo atrás. Trabalho com empresas de biotech, ajudando essas empresas a modelarem o seu negócio, a buscarem financiamento, trabalhar com produtos, desenvolvimento de novos produtos. E no começo dessa loucura que a gente está vivendo aí, dessa mudança de comportamento, mudança total aí na vida da gente, eu tinha uma apresentação relacionada a fazer uma contextualização, na verdade, de biotecnologia e esse mundo das startups. Eu fui provocado por um professor amigo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul a dar uma palestra lá e levar esse tema para eles. E eu falei, beleza. E achei que ia encontrar informações, né? Elas estão todas aí, todas pulverizadas. Então foi um trabalho bem interessante. Deu um trabalho, mas foi muito interessante. E eu resolvi colocar esse trabalho numa apresentação aí, começo de abril. E teve uma repercussão bem legal. E nessa apresentação eu trouxe 2 ex-alunos meus que hoje possuem 2 startups na área de biotech, para bater um papo rapidinho, e o pessoal começou a falar, pô, devia ter trazido mais gente, ou devia ter mais tempo para esse molecada falar. Então foi com esse objetivo, com esses 2 pontos aí, a carência de quem quer empreender, de quem trabalha com empreendedorismo, seja dentro da academia, professores, pesquisadores, alunos de pós-graduação, alunos de graduação, e esse outro lado de trazer startups, pessoas, na verdade são pessoas que fazem essas startups de biotech, para contar um pouquinho o momento que eles começaram a empreender, né, como a gente vai conversar com vocês aqui, os desafios, as oportunidades. Então foi com esse sentido aqui, né? Então, para todos vocês que estão assistindo, essa gravação, esse bate-papo fica gravado na página Protagonista Empreendedor no YouTube, onde está passando ao vivo também agora. O Protagonista é um programa que eu tenho voltado para empreendedorismo, não é o foco aqui, mas isso que a gente traz faz parte do Protagonista Empreendedor. Bom, a apresentação, bate-papo aqui em torno de 1 hora, mais ou menos. Fiquem à vontade para fazer questionamentos via chat. Coloquem um hashtag na frente e coloquem os seus questionamentos. No decorrer do bate-papo, a gente pode pensar algumas perguntas e contextualizar no momento que a gente estiver conversando, com o tema que a gente estiver conversando, ou a gente deixa para o final algumas para fazer diretamente aí para os convidados. Então, novamente, obrigado a todos, obrigado, Emad, obrigado, Fábio, e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a ECRA Biotech. Então, fica com vocês. Se apresentem, por favor, e apresentem a ECRA Biotech. Com certeza. Obrigado, Luciano, pelo convite. É um prazer aí poder colaborar. Eu participei, acho que uma das suas primeiras edições, que estava o pessoal da Ambiotech junto, e aí foi super legal. Foi até, inclusive, ou o Fábio Robson, que é um dos sócios que tinha mandado no nosso grupo de comunicação, olha, que legal, vai ter evento falando de biotecnologia, então foi muito coincidência, né, essa aproximação.
Mas vou começar aqui a fazer uma apresentação rapidinho, depois o Fábio já fala um pouquinho mais dele e também da biotech. Então, meu nome é Emad Hernandes Mosler, né? Sou pós-graduado em administração de empresa, tenho experiência em multinacional na área de TI, mesa de operações financeiras, que juntou tudo, uma salada mista e acabou virando uma super mega experiência em várias áreas. Desde 2014 que eu já venho nessa caminhada aí de empreender, né? Na área comercial, administrativo, financeiro, com as empresas do grupo ECRA aqui. E a gente começou com uma empresa de healthcare. Então, aí eu comecei a participar das associações, né, de startups e consultoria, que aí a associação da BC Valley, né? E da Biotech, eu sou um dos sócios fundadores da ECRA Biotech, né, que é a startup de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia, com capacidade de manufatura, e desde 2017. E atualmente a gente está aí nesse desafio aí, né, na parceria e desenvolvimento de kits diagnóstico aí para o COVID, que é o que tem tomado bastante tempo nosso aí, né? E aí seguimos aí por esse caminho aí, básico. Eu deixo a bola para o Fábio falar um pouquinho aí mais de como surgiu essa ideia e depois a gente transformou em ECRA Biotech. Legal. Bom, Luciano, obrigado aí pelo espaço para a gente compartilhar nossas experiências, falar um pouco sobre a ECRA, né? Meu nome é Fábio Trigo Raia, eu sou biotecnologista de formação e tenho mestrado em genética e sou doutorando em genética e biologia molecular também, aqui pela Unicamp. A ECRA Biotech, na verdade, ela foi uma das minhas primeiras experiências com empreendedorismo mesmo, e o nosso grupo ele acabou se moldando dentro de uma disciplina de empreendedorismo no Instituto de Biologia aqui da Unicamp. E foi até bacana assim, todo o nosso desempenho dentro da universidade, porque era uma disciplina para fazer validação de alguns contextos simples de empreendedorismo. Então, a gente tinha que formar um produto, seja qual fosse, seja caneca, fazer um crachá com o logo da Unicamp, seja lá o que for, só para ter aquela experiência prática do empreendedorismo, né? Pegar, investir em alguma coisa, tentar retornar, fazer validação do produto e assim por diante. E no meio da disciplina, o rapaz barbudinho, o Robson, levantou a mão e falou: eu sei expressar DNA polimerase e a gente podia fazer alguma coisa com isso, né? Aí eu tava vendo as outras ideias, olhei para o lado, e falei: eu vou nesse rapaz aí, vamos ver o que dá. E durante os 3 meses de disciplina, a gente montou nosso primeiro kit, né? Que é um kit de DNA polimerase High Fidelity. Começamos a validar ele dentro da Unicamp e acabou a disciplina, a gente viu que tinha um espaço muito grande para crescer nesse sentido, porque todos os insumos laboratoriais que a gente tem no Brasil disponível, pelo menos naquela época, eram todos importados. E isso significava que o produto chegava muito mais caro aqui no Brasil, demorava muito tempo para chegar e, às vezes, como é bem comum na parte de biotech, né? O produto ficava preso na alfândega e chegava no laboratório estragado porque descongelou. Então, vendo essas necessidades, a gente decidiu montar uma startup, né, e continuar com o projeto da disciplina. E a gente foi se organizando como grupo até encontrar o EMAD, né, e juntar com a ECRA Healthcare e formar a ECRA Biotech. E desde então, desde 2017, a gente já vem atuando bastante nessa parte de empreendedorismo em biotecnologia. A gente já tem desenvolvido 4 produtos biotecnológicos, tem um pedido de patente, tem projeto PIP aprovado, tem todo esse tipo de coisa, né? Porque o objetivo nosso na ECRA é fazer tecnologia brasileira para brasileiros e pegar a tecnologia, o conhecimento que está armazenado nas universidades e transferir de volta para a sociedade. E a gente acredita muito que o empreendedorismo é quem faz essa ponte, de fato, né? Que a gente pode criar produtos de alta qualidade, de alta complexidade técnica aqui no Brasil e com a maior qualidade possível, né? Legal. É legal a história. Semana passada a gente conversou com um empreendedor na área de biotech também, claro, e a história dele é um pouquinho diferente, né? Ele veio do mercado para dentro. Ele é o EMAD. Ele saiu do mercado e entrou no mundo da biotech, né? Uhum. Mas a gente pega o cerne do empreender em biotecnologia, ele segue muito esse caminho, né? Que o Fábio comentou agora, né? Tá dentro da academia, pintou uma oportunidade ali, né? Do nada ali um concurso entre aspas aí, né? Na área de empreendedorismo, se juntou, fizeram, deu certo e vamos empreender, vamos montar a startup, né? E aí junta com um outro cara que tem uma visão mais de gestão, de administração. Eu queria entender um pouquinho essa junção de vocês, se também segue o mesmo padrão ou não.
Então, o Fábio, biotecnologista aí, né? Você está fazendo doutorado na Unicamp também, né, ainda? Isso, estou fazendo doutorado na Unicamp. E juntando com o EMAD aí nesse caminho aí na área de biotech. Como que é a junção de vocês dois, das competências? Lógico que não são só vocês, né? A ECRA Biotech tem mais pessoas, né? Mas só para a gente contextualizar aí. Não, vamos lá. Ela é uma história bem legal quando a gente se conheceu em 2017, né? A gente acabou se conhecendo pelo intermédio de um amigo em comum e a gente ECRA começou quando? Desculpa. A ECRA Healthcare desde 2014 e a ECRA Biotech 17. Ah, tá. Então desde 2017, tá legal. 2017. E a gente se conheceu por causa de um amigo em comum que o pessoal da Time, né, que é o Fábio e o Robson, estavam interessados em comercializar o produto que eles tinham idealizado e já criado. E a gente foi numa primeira reunião com eles, né, eu e o meu pai, que somos os outros sócios da Biotech, conversar com eles, entender o que eles queriam fazer. E aí o Fábio e o Robson fizeram uma apresentação assim maravilhosa, em que tinha um pipeline de desenvolvimentos e coisas para serem criadas muito além de um produto, né? E aí a gente jogou muito honesto, falou, gente, vocês não querem um produto só, comercializar um produto, vocês querem fazer muito mais do que isso, né? E aí a gente já estava nessa de... Porque como a Healthcare já vem nessa consultoria e representação de tecnologias e produtos para a indústria farmacêutica, a gente já tinha recebido alguns outros interesses de comercializar produtos, seja nanotecnologia, seja outros produtos termosensíveis, só que sempre um produto específico. Então a gente falou, gente, talvez apareceu a oportunidade e a gente falou, pô, vamos fazer algo a mais. E aí foi assim que a gente o conheceu. E as competências só agregaram, porque tanto o Fábio e o Robson, a parte técnica, não tem nem o que dizer, são as melhores pessoas possíveis e imaginadas para termos de parceiros e amigos, e essa capacidade técnica é sensacional. E a gente conseguiu juntar o mundo, os dois mundos, né, gestão comercial e administração, com eles, porque eles têm uma facilidade de entender essa questão até do empreendedorismo, que foi o que uniu as partes. Então, a gente não tem um mundo separado dentro da empresa, é um mundo bem unido e bem colaborativo. Então, esse é um pouquinho aí da visão daqui de como a gente se conheceu e começou. Legal. Eu acho que o MAD ele sumarizou tudo muito bem, né? A gente, de fato, na ECRA é um ambiente colaborativo. Então, eu já tive que ensinar eles sobre genética, explicar como que funcionam as enzimas e falar dos produtos diferentes. E aí são 50 mil siglas, eles estão sempre muito dispostos a ajudar a gente nesse sentido. E, por outro lado, eles nos ajudam muito a fazer, de fato, toda a parte comercial, pensar de como a gente faz precificação, como que a gente faz a estruturação de toda a cadeia, quais são as preocupações. E essa parceria, na verdade, ela só agregou muito no nosso produto. Então, hoje a gente tem um grau de profissionalismo em cima dos nossos kits de atendimento ao cliente muito grande, que é algo que, se eu e o Robson estivéssemos sozinhos nessa empreitada, ia ser muito mais difícil, muito mais demorado, e a gente conseguiu um produto de uma qualidade espetacular num curtíssimo prazo, né? Então, assim, foi uma parceria legal, muito perfeito. importante. Muito legal, muito legal. Esse eu acho que é um dos grandes desafios. Tem um questionário que eu coloco, que eu estou buscando cada vez mais informações sobre o que as pessoas acham dos desafios, né, de se empreender em biotech. Um deles é o conhecimento de gestão, é o conhecimento da parte administrativa, o conhecimento da parte comercial, ou seja, de colocar o produto no mercado, do pricing desse produto. Enfim, tudo isso está ligado a uma área que, juntando... Por que vem esse desafio à flora? Por causa do perfil de quem está empreendendo em biotech, né? O perfil de quem está empreendendo em biotech é esse que a gente comentou, é o core desse empreendedor, que vem da academia, está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, finalizando a graduação. É muito legal o que vocês colocam e sucesso, né, nessa junção. Isso é bem interessante. Agora, o que a ECRA Biotech fornece? Qual o produto da ECRA Biotech? Okay. Luciano, até para desculpa, até antes de entrar nessa parte que acho que é o core, para te falar da dificuldade que a gente estava falando agora, a gente teve um exemplo muito claro dessa dificuldade logo nos primeiros meses de criação da Biotech.
A gente tinha, acho que uns 2 meses que a gente já estava entrando a parte societária, desenvolvendo, apareceu um projeto do FINEP para ele submeter em 2017, e aí fui eu e um colega nosso para poder assistir a apresentação, e aí eu com a minha cabeça administrador, vamos lá, precisamos fazer, desenvolver, eu fiquei surpreso, porque foi até lá na Inova, na Unicamp, todos os outros pesquisadores fazendo 1000 perguntas para o rapaz da FINEP, que era o responsável. Ah, mas e os 10% que eu vou perder? Ah, mas isso, aquilo. E aí eu só fiz algumas perguntas básicas para a pessoa. Você falou assim, tá bom, qual que é o equilíbrio do técnico que eu preciso colocar no projeto e o comercial e para poder desenvolver? Depois ele me chamou em particular e falou assim, cara, você foi o único que fez a pergunta certa, mas que eu também tenho que tomar cuidado para te dizer, porque senão eu vou te entregar a chave do sucesso. E aí isso chamou muita atenção, que até o Fábio e o Robson eles compartilham disso. A gente dá para entender que o pesquisador ele tem essa coisa de que, pô, eu desenvolvi uma coisa, eu batalhei muito para conseguir, mas ficou tão preso nos 10%, que 10% de muito assim, você ter 100% de não acontecer nada, não adianta, né? Então, esse equilíbrio, essa foi a maior dificuldade. Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade nisso, de entender que seu produto, se você não tiver uma ajuda, não tiver um empurrão, 10% às vezes não vai ser nada, porque seus 90% vão ser maravilhosos, né? Perfeito, aí... perfeito. Não, legal. Então, o Emad contou aí um segredo. Não é um segredo, mas um pulo do gato aí com relação à relação com a FINEP, né, Emad? Esse equilíbrio entre a parte de gestão, a parte administrativa, comercial, etc., com a parte técnica, né? É isso que eles querem ver também. Aproveitando aí que está cheio de edital aberto aí, FINEP, né? Claro. Vou deixar o Fábio falar um pouquinho aí do que a gente Fala aí, faz. Fábio. Então, nós na ECRA hoje somos uma empresa de P&D. Essa é a nossa vertente e a gente trabalha com genética e biologia molecular. Tudo que está ali dentro a gente consegue trabalhar, mas a nossa especialidade mesmo é a produção de proteínas e enzimas. Então, hoje o que a gente vende muito são os kits para fazer PCR, que agora está em alta por conta do diagnóstico molecular do COVID, né? Mas a gente vende todo o toolbox, né? Todas as ferramentas moleculares para você trabalhar com genética, engenharia genética, diagnóstico molecular, ou seja lá o que for. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo dentro da empresa ferramentas para edição genômica, a gente tem transcriptase reversa, a gente tem todas as enzimas do portfólio. Algumas já estão definitivamente no mercado, outras estão em processo de desenvolvimento, mas para ajudar e auxiliar a pesquisa no Brasil, né? Então, essa é a nossa capacidade produtiva, né, o que nós estamos fazendo dentro da ECRA. Nós nos consideramos especialistas em proteínas, né? Então, se você precisa produzir alguma proteína específica, a gente consegue fazer por você também. Legal. E vocês estão aonde, fisicamente? A Olha, ECRA. Isso é uma boa pergunta, porque nosso escritório fica em Santo André, lá com o EMAD, né? Só que o laboratório que a gente utiliza é aqui em Campinas. Então, uma das dificuldades que eu vejo no empreendedorismo de biotecnologia é porque a gente pega capital intelectual e é basicamente 90% do serviço, né? Só que a gente tem uma barreira de entrada muito grande no ramo de biotech, que é acesso à parte industrial, a equipamentos. Então, seja para fazer pesquisa e desenvolvimento, seja para fazer produção de algum produto, né? E hoje a solução que a gente encontrou foi alocar uma estrutura de um terceiro. Então, até um esquema meio parecido com o que as microcervejarias fazem, né? Cervejarias ciganas, onde você desenvolve a sua receita, vai, paga um valor, utiliza o maquinário deles, aí você faz a produção de fato. Então, a gente tem esse terceiro que a gente loca o espaço, tem acesso ao parque tecnológico dele e usa esse ambiente para produzir nossos produtos mesmo e para fazer nosso P&D. Por que não, né? Recurso alavancado. Existe, por que eu não posso utilizar? Eu acho que essa economia compartilhada, eu acho que é sensacional para todas as áreas. Se faz sentido. Se fecha a conta, né, Emad? Se fecha a conta, se dá um save e eu consigo manter qualidade, eu acho que tem. Acho não, né? Sou super a favor, sim. Legal o modelo. Agora, bem interessante de entender. O legal de ter as visões aí da parte administrativa e da parte técnica é que a gente pode ver, por exemplo, essa próxima questionamento aqui, né? Quais as dificuldades, as principais dificuldades ou barreiras ou desafios, vamos chamar de desafio, né?
Quais os principais desafios, que está no título dos bate-papos, né? Quais os principais desafios que vocês encontraram, né, como empresa? Aí eu vou desmembrar esse desafio também para entender quais os principais desafios da parte técnica e quais os principais desafios da parte administrativa, né? Claro. Até para entender da parte administrativa sobre genética, o Emad já falou alguma coisa, e você mesmo, Fábio, já falou um pouquinho de entender de pricing, né, da parte comercial. Quais são esses desafios desmembrados aí e o principal da empresa hoje? Olha, eu acho que assim, acho que dá para pontuar, a gente consegue pontuar em acho que todos esses itens aí mesmo. Acho que assim, o nosso primeiro grande desafio foi toda essa parte societária, essa parte de entender como que a gente ia se estruturar, porque a gente fala assim, pessoas que a gente acabado de se conhecer, a gente precisa entender como que vai ser o fluxo de trabalho, como que a gente entendia o investimento inicial, que no fim depois vai responder uma última pergunta que a gente tem, a questão de se dá para começar barato. Esse foi acho que o primeiro desafio. O segundo desafio foi a gente conseguir entender, quando eu falo assim, a gente é no sentido administrativo, de gestão, e comercial entender que produto a gente tem, que produto no sentido para o mercado. Porque, assim, é muito claro, isso é sempre muito claro, até o Fábio Robson, eles sabem para que funciona, para quem vai ser aplicado, para que mercado eles estavam inseridos, por isso que eles desenvolveram esse produto, mas quão amplo ele pode ser. Então, a gente batalhou um pouco, sim, no começo, até a gente ficou muito nessa linha de, assim, o que é para pesquisa, o que é mercado, porque a gente foi descobrindo no nosso mercado hoje que no começo a gente já tinha visto isso, que nossos produtos eles só precisam ser notificados na Anvisa, não precisa ter um registro, porém, mesmo sem a notificação, eu já posso comercializar, só que eu comercializo, talvez não conseguindo uma margem tão completa, porque alguém tem que validar para mim. Então, a gente, até que no comecinho, digamos que foi um pouco complicado, porque a gente ainda ficava assim, não, mas isso aqui eu já posso vender desse jeito? Não, peraí, precisamos vender desta forma, porque a pessoa que vai comprar vai usar para isso. Então, entender o mercado no seu detalhe, para a gente foi novo também, porque a gente até então estava muito direto com a saúde humana, mas direto para o humano, não essa parte de in vitro, laboratório. Isso foi, eu acho que, um primeiro momento, um pouquinho desafiador, mas que a gente superou aí, inclusive depois que a gente começou a aprender um pouquinho mais, aí a gente viu que o mundo é gigante, daria para fazer muito mais coisas com o cérebro dos nossos dois gênios. Deixa eu pensar outras coisas. Essa questão do espaço, puxando só um pouco o anterior que o Fábio está explicando, nosso espaço, isso é um desafio, foi um desafio muito grande e continua sendo nosso. No Brasil a gente ainda tem um problema, um grande desafio. O importador, é fácil o importador trazer um produto acabado aqui, não precisar ter um espaço próprio seu, registra e começa a comercializar. A gente tem uma obrigatoriedade de ter no mínimo X% da nossa produção em um local próprio. Sendo que, quando nós começamos a empresa, a gente tem um contrato de cessão de espaço e equipamentos com o nosso parceiro, que tem um parque tecnológico ocioso. Então, isso não é uma terceirização de produção, e também aí fica esse embate, né? Por que eu não poderia já registrar o meu produto ou notificar o meu produto só porque eu estou usando só o espaço e o equipamento? Não, mas você precisa ter... Então, essa parte ela acaba burocratizando muito, até um pouco. Até um pouco não, burocratiza muito. E quando a gente fala de começo, é muito difícil você já ter uma grana, até que um dinheiro, um investimento alto, porque a gente está falando de biotech, né? Não vou conseguir montar um parque tecnológico com tudo logo no começo. Só se eu tivesse muito dinheiro, aí eu já estaria dentro do mercado. Aí você, para a pessoa que está começando a ideia, é difícil, né? Então, essa eu acho que é sendo a barreira que a gente está tentando estamos começando a vencê-la agora, com alguma coisa de recurso próprio, fazendo uma área própria nossa, que inclusive a gente vai centralizar tudo em um local só, aí próximo de Campinas. Mas esses eu acho que depender menos desse lado cigano que o Fábio comentou? A gente pretende manter esses contratos, essas parcerias de uso, porque essa sinergia, estando com um parceiro que não faz necessariamente a mesma coisa que a gente, também
traz muitos benefícios, a gente descobriu. Então, assim, essa parte também de criar, desenvolver, ter, às vezes, até insumos ou outras pessoas com ideias ali diferentes, mesmo não trabalhando no nosso produto, traz uma coisa positiva, que trouxe até agora com a gente, né? Então, tem um lado bom que, se tudo der certo, a gente pretende não perder isso, inclusive até a gente sempre mantém, sempre que possível, a parceria com a Unicamp, né? Laboratórios, né? E aí eu deixo o Fábio falar um pouquinho desses desafios aí, se tiver algo mais técnico. Então, eu acredito que assim, a gente tem vários desafios no mercado de biotecnologia. O primeiro, com certeza, é acesso à parte de equipamento, mas existem algumas oportunidades, por exemplo, como incubação, que você pode, de fato, usar, às vezes, material da universidade e desenvolver seus produtos lá dentro. Até o Instituto Senai, né, de inovação, eles têm projetos de incubação e as incubadoras, elas ajudam bastante a gente a dar esses próximos passos na biotecnologia. Mas o que eu percebo principal, nossa dificuldade, se dá no ponto de que o Brasil não está acostumado a desenvolver tecnologia. Então, quando a gente vai apresentar nosso produto numa empresa ou num laboratório diagnóstico, eles não entendem a significância de você ter um desenvolvimento local e as possibilidades que isso abre, né? Então, hoje o Brasil, ele tem muitas dificuldades nesse sentido, mas é uma terra de oportunidades, porque muita pouca gente empreendeu em biotech aqui, muita pouca gente desenvolve tecnologia nacional, e isso abre muita margem para nós crescermos, de fato, tem um gap gigante para a gente ocupar. Só que tem essas dificuldades, por exemplo, o cliente ele tem uma certa relutância em usar um produto nacional. Assim, tem quase uma síndrome do vira-lata, né? Então o pesquisador, eu falo mais do pesquisador por conta do nosso contato com a academia, que nosso produto é essencialmente hoje o mercado que a gente tem atuado mais em cima de universidade, né? Então o pesquisador, ele sabe que ele faz uma pesquisa de ponta, ele sabe que o Brasil tem profissionais espetaculares, excelentes, mas ele sente aquela coisa de que, por que eu vou comprar o produto nacional? Não deve ser tão bom, ele não confia na nossa própria indústria, né? E a gente acaba recebendo alguns feedbacks que são maravilhosos, assim, melhor do que o concorrente líder de mercado. A gente tem, assim, possibilidade de adaptar o produto para fazer uma solução específica para o nosso cliente. Então, essa relação com o cliente é complicada. Você vê que a maior parte dos laboratórios de análises clínicas, por exemplo, não fazem exames genéticos. Agora, com a questão da pandemia, isso está mudando bastante, mas a gente tem muito essa sensação de que precisou de uma pandemia para que o Brasil acordasse no sentido de quanto que a gente pode desenvolver de tecnologia aqui dentro, né? E o Brasil pode ser e será uma potência em biotecnologia. Nós temos a maior biodiversidade do planeta. O que tem de biopirata que pega a nossa fauna, nossa botânica e leva para fora, patenteia e depois vende o produto com alto valor agregado aqui. Então, a gente consegue, de fato, agora produzir esses insumos, produzir essas tecnologias nacionalmente. Existem algumas iniciativas que são muito boas, por exemplo, a iniciativa da FAPESP, né, do programa PIP, que ajuda bastante essas pequenas empresas a se desenvolverem e a ter um capital para poder investir em empresa, para começar a sua startup e avançar. E do outro ponto de vista, assim, pensando nessa transferência de tecnologia da universidade para a sociedade, né, como você mesmo bem disse, Luciano, que muitos perfil do pesquisador de biotech, né, você entra na academia, você tem uma certa segurança para errar, vai desenvolvendo seu produto, aí você termina sua pesquisa e quer lançar ele no mercado, né? A universidade, algumas estão um pouco avançadas nisso e outras não entendem muito bem ainda o que significa empreender nessa área. Às vezes eles pedem porcentagens muito altas em cima da sua propriedade intelectual, enquanto na verdade deveria ser mais simples. A burocracia, às vezes, é muito alta em cima de uma parceria, e isso acaba inviabilizando as pequenas empresas, né? Deixa muito mais difícil. E como o nosso mercado privado ainda não está tão desenvolvido nesse sentido, acaba faltando daquele lado também, né? Mas eu acho que, para o futuro do biotech, essas redes colaborativas, elas são primordiais. Primordiais. Porque não adianta, como que você vai pedir 2 milhões de investimento para fazer um MVP? Porque você vai precisar comprar uma centrífuga que custa 2 milhões, 200 mil. Aí você vai comprar um reator que custa X, né? Então, quando a gente pensa nesses modelos colaborativos, eles abrem muitas portas, né? E eu acho que para frente a gente está vendo o movimento da biotecnologia hoje é o que a gente via na computação logo no início. E a gente com certeza vai conseguir avançar muito mais e vai partir para produtos de maior complexidade, oferecendo serviços melhores aqui no Brasil e quebrando de fato essas barreiras de desconfiança que a gente vê no mercado.
Perfeito. Acho que Perfeito. Eu esse é um ponto que você levantou, eu acho super relevante, essa dificuldade aí dessa síndrome de vira-lata, né? O que é feito no Brasil tem que ser aprovado, validado 2.000 vezes mais do que um produto que venha de fora, né? E é um baita produto. E eu vejo isso praticamente 100% das empresas que a gente conversa nacionais, startups, sem levar para a biotech. E para a biotech é mais ainda, né? Tem um quê a mais aí, e que corrobora ainda com esse outro ponto, né? Precisamos unir as forças de todas essas empresas na área de biotecnologia para mostrar, de fato, o potencial que nós temos no Brasil. Produtos de qualidade, produtos que podem ser desenvolvidos rapidamente, não vão levar muito tempo, né? Lógico, tem produtos e produtos, mas temos capacidades e expertises internas que podem fazer com que esse produto chegue no mercado de forma mais rápida e assertiva. Bem legal. Bom, você comentou dos clientes, então, né, dessa dificuldade dos clientes aceitarem, né, o produto nacional e tal. Hoje, quem são os principais clientes da Ecra Biotech? É um modelo B2B, B2C? Então, até o momento, B2B, a gente acaba... A gente vende muito para um pouco o que o Fábio até falou. Hoje, o nosso core tem sido universidades mesmo. Até por ter vindo pela universidade, a gente tem preço diferenciado para a universidade, porque a nossa ideia, a nossa missão, valores, está em continuar fomentando, né, a pesquisa, o ensino, a parte de educação. Então, temos todo esse interesse. Então, hoje a gente fala assim, das 10 federais mais do Brasil de biologia, em 7 delas a gente já encaminhou pelo menos um produto para bonificação, teste, né? Aí a gente tem hoje institutos, né, de pesquisa que já utilizam. A nossa entrada ainda em laboratórios de apoio, ele ainda está começando agora. Então, a gente tem um grande parceiro nosso, que é um laboratório de apoio, que fica também no interior de São Paulo, do lado aí de Campinas, em Paulínia, que já usa todos os nossos produtos. E a gente hoje, para mercado, a gente tem um distribuidor exclusivo para a região de Campinas e Grande Campinas. Então, eles são distribuidores exclusivos para essa região, todos os nossos produtos. A gente atua com representante aqui em São Paulo e em Curitiba, né? Óbvio, aquele modelo ele não é um representante fixo, ele tem uma diferenciação da comissão variável, né, que é 100% variável, mas é diferenciado por não ter um fixo. Então, a gente está galgando de aumentar o nosso portfólio de clientes, mas hoje basicamente é pesquisa. Então, a gente vai muito para pesquisa e consumidor final, que aí seria os grandes laboratórios, ainda aí nesse momento de também um outro desafio que a gente tem é conseguir, não só pelo preço, porque assim, quando a gente fala dos big players, né, os nossos grandes concorrentes, eles têm uma vantagem porque o portfólio deles é gigantesco, eles têm todos os tipos de produtos, então ele vai num grande laboratório de apoio ou diagnóstico e ele oferece uma cartela gigante para executar. E esse nunca foi o nosso foco, ter todos os tipos de produtos, simples ou não, sempre produtos de alto valor agregado e expertise, ter um valor mais agregado. Então, a gente consegue ter um preço diferenciado só que para entrar, a gente acaba esbarrando em algumas coisas, questão de validação, então você tem que fazer com que o diretor técnico, alguém técnico, possa falar, não, vale a pena eu dispor de um esforço de ver que esse produto funciona. A gente tem vencido um pouco essa barreira através de laudos, de exemplo, hospitais, inclusive do Rio de Janeiro a gente tem laudo de teste de produto comparativo, universidades também, professores que utilizam, mestrandos, doutorandos que usam. Então, hoje tem sido bem a parte da pesquisa mesmo, e aí diversos tipos, inclusive instituições, igual a questão de fazer projeto mesmo, com o Embrapi, então acaba sendo, de uma certa forma, um cliente também, né, digamos assim.
Perfeito. Só antes do Fábio, desculpa, Fábio, mas essa parceria, quem quiser hoje, por exemplo, receber um kit para validação, a gente atinge aqui nesse bate-papo muita gente da academia. Isso é aberto? Como é que funciona? Só para aproveitar esse gancho aí que você levantou, essa bola que você levantou. Hoje, a gente tem, para os nossos produtos, a gente tem kit de amostra, né? Que a gente faz ele já especificamente para quem quer fazer uma validação, quer fazer um teste, porque como a gente tem muita essa sazonalidade, quando a gente fala universidade, o pesquisador está no seu momento de fazer análise, teste, e aí a gente sempre tem essa linha de fazer, a gente sempre tem disponível e procura mesmo, né? Enviar e ajudar para colaborar e ter o retorno. Então, isso é só entrar em contato com a gente pelo site mesmo, ou pelo comercial@ecabiotech.com, ou comigo mesmo. Quando vai mais técnico também não é um problema, tá? Muita gente às vezes procura o Fábio, o Robson direto, e aí a gente já faz toda a triangulação. E nesse nosso meio colaborativo, o Fábio despacha para a gente, que ele é o nosso diretor de operações, ajuda todo um formato que a gente vai fazendo. A gente aqui em São Paulo tem um estoque aqui também, então a gente consegue mandar. É só a gente conversar, ver o tamanho do que a pessoa precisa de fazer teste, né? Fazer a sua operação, mas a gente consegue enviar sim. É fácil acesso, é só nos procurar. A gente tem todo o interesse dessa colaboração. Muitas pessoas, às vezes, até mesmo em primeiro momento de bonificação, não, mas eu não quero, eu não vou pagar. Não, é bonificação, é um teste. O que nos ajuda muito, e isso a gente tem conseguido demais a colaboração, se você puder fazer uma comparação do seu estudo, do seu teste com alguma outra do mercado que você usa, para nós isso é maravilhoso. Isso a gente tem conseguido muito, mesmo que não seja algo super formal, mas que pelo menos a gente tenha um feedback, é espetacular. É a nossa forma de receber de volta, né? E esses feedbacks, muitas vezes, eles são extremamente prazerosos, né? Então, por exemplo, a gente vendeu algumas unidades para a Unesp o kit ele foi caminhando de modo independente até chegar no laboratório, onde várias pessoas diferentes usaram e tiveram resultados que não estavam conseguindo atingir de jeito nenhum e com o nosso produto conseguiram. Então, assim, isso faz parte da nossa política dentro da ECRA, né? A gente quer sempre estar muito próximo do nosso cliente, tanto para saber de feedback, quanto para a gente fazer novos produtos, novos desenvolvimentos. Então, por exemplo, tem uma outra parceira nossa que nos procurou para fazer o desenvolvimento comercial do produto deles. E tem uma sinergia muito grande com a nossa empresa. Então, esse tipo de parceria é que a gente quer fermentar, digamos assim, aqui na ECRA, né? Que a gente quer incentivar. Por isso que a academia é tão importante para a gente, né? Para manter esse tipo de relação com os professores. E, assim, por um lado, tem professores que são um pouco mais resistentes à ideia de produtos nacionais, e por outro, tem gente que adora, abraça a empresa, usa com orgulho, coloca a caixinha da empresa no escritório. Então, assim, é muito gratificante a gente ver esse tipo de coisa. E também é legal ver como isso incentiva nossos colegas, que antes eles iam ficar esperando uma bolsa de pós-doutorado para depois um dia abrir um concurso para ir começar a trabalhar de fato numa universidade, né? Então, quando a gente mostra o exemplo da ECRA e quando a gente vai conversando com os nossos colegas, a gente vê que tem uma mudança de mentalidade muito boa e o mercado de biotecnologia ele precisa ser empreendedorismo aqui no Brasil. Essa é a grande missão dele, porque a maior parte das empresas grandes, elas não fazem P&D aqui no Brasil. Elas levam para suas matrizes e fazem todo o desenvolvimento lá fora e só fazem a validação aqui, às vezes assuntos regulatórios, né? Então, o empreendedorismo, de fato, é o que a gente enxerga como sendo algo para a gente retirar o conhecimento travado na universidade, botar na sociedade e criar novos empregos e, de fato, causar um desenvolvimento na nossa região, né? Luciano, eu vou até te dar um exemplo. Oi. Ano passado, eu e o Fábio estivemos no Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, lá em Minas Gerais, e depois a gente acabou passando lá na Federal de Minas, que o Fábio tem um professor que colabora no doutorado dele, e foi sensacional a experiência. A gente acabou passando lá, porque o Fábio ia fazer a apresentação do trabalho dele, e aí a gente comentou o que a gente tinha ido fazer lá, dos nossos produtos e tudo mais. Foi uma chuva de coisas, bem que o Fábio falou do empreendedorismo. Nossa, mas como que vocês fizeram? Mas como vocês começaram? Vocês precisaram ter muita coisa, vocês precisaram fazer isso, aquilo. Então, gerou uma coisa de tipo, como assim, né? Que legal. Uma então, sede. foi bem uma isso. Sede.
Foi muito legal. Então, isso que vocês colocam aí, essa curiosidade, essa sede para saber mais de quem está dentro da academia, ela é muito bonita de se ver. Isso me motiva muito, é uma das coisas que me motivam muito a trabalhar com empreendedorismo e principalmente fazer esse link do mercado com a academia, porque eu gosto de chamar os meus clientes, que são os meus alunos, os clientes dos prestadores de serviços da área educacional, do mercado educacional, eles estão sedentos. Então, se a gente for pegar as máximas das startups, as máximas aí, né? Essa necessidade do cliente, essa dor que o cliente tem, está aí, está latente, está explodindo, né? Eles querem saber mais, tem necessidade disso. E, Luciano, eu vou pegar o gancho. Oi? Não, e Luciano, é bem o que você falou, e também tem o item que complementa, eu entendo, por ter a visão de a gente já ter trabalhado com alguns outros projetos, e mesmo até com o próprio Fábio Robson, a ideia às vezes para você também, eu entendo que deve ter uma insegurança, até do pessoal que está ali, essa coisa que aí o empreender motiva e anima, também entendo que você está submerso, você está ali tão imerso naquela coisa, você às vezes deve questionar muito. Pô, será que funciona? Vai funcionar? Será que isso tem mercado ou não tem mercado? Então, quando ele fala de empreendedorismo e startup, trouxe essa possibilidade de você falar assim, deixa eu levar e testar. Né? Sim, então, quando eles viram a gente lá, foi aquela coisa de tipo, caramba, peraí, será que eu não tenho coisas que podem ir? Então, porque uma coisa era antes você ter que abrir uma empresa, fazer um super capital, um monte de coisa para falar, não deu certo, eu vou fechar. Uma coisa agora é você ter essa possibilidade, né, de você não precisar ficar amarrado, em último caso, com alguma incubação, e você conseguir fazer algo por si próprio, né, si mesmo. Então... Eu vou pegar esse gancho, depois eu volto numa pergunta que eu tenho para o Fábio. Mas eu vou pegar esse gancho que é uma contextualização que eu gosto de fazer nos bate-papos aqui. Tem um artigo da Y Combinator que faz essa relação, né? Quem já assistiu os anteriores já vai ficar careca aí de ouvir falar isso. Mas eu acho bem interessante essa contextualização que ele faz. E aí eu jogo para vocês a bola. Tá? As startups de biotech, ou as empresas novas de biotech que estão surgindo agora, o momento da biotech hoje, ela está muito parecido com o momento da biotech. Eu estou reproduzindo o artigo, tá? Ela está muito semelhante ao que aconteceu há 10, 15 anos com a revolução das empresas, as startups de TI, de tecnologia. Ou seja, até chegar a 15 anos atrás, você tinha um custo de você fazer um POC, um MVP, ou botar a tua ideia de tecnologia no mercado, que às vezes inviabilizava o negócio, ou dava oportunidade para os investidores comerem uma grande fatia da empresa, colocando pouco capital, né? E às vezes até subjugando a grande motivação dos principais fundadores, etc. Com a queda aí da tecnologia, queda no sentido de custo, né? com a popularização da tecnologia, os empreendedores da área de tecnologia começaram a ter mais tempo e não precisando de menos recursos para colocar à prova as suas soluções e os seus produtos aí no mercado. Isso fez com que os empreendedores ficassem mais maduros, entendessem cada vez mais de negócio, tendo ferramentas e metodologias mais fáceis. Lógico que aí a gente pode colocar as aceleradoras, incubadoras e as metodologias sendo mais disseminadas. E olhando para a biotech hoje, esse artigo ele faz essa analogia. Nós estamos vivendo a mesma coisa, ou seja, algumas tecnologias, equipamentos de biotech necessários para a biotech, para se empreender em biotech, para fazer análise, para colocar o produto no mercado, deram uma caída de preço, ou você tem possibilidade de compartilhar esse parque de equipamentos de uma forma mais fácil, dando mais tempo do empreendedor na área de biotech maturar a tua ideia, botar a tua ideia a ser validada e o investimento que ia muito no early stage, ele está começando a vir um pouco mais para frente, dando tempo também e mais segurança para o investidor entrar numa empresa de biotech. Vocês veem isso acontecendo?
Olha, Luciano, eu estou completamente de acordo contigo. Eu acho que a gente vai viver ainda uma popularização em massa da biotecnologia. O acesso está muito mais fácil. Basta ver o exemplo que a gente tinha antes para fazer o sequenciamento do seu genoma, né? Os projetos que custavam milhões e bilhões de dólares, agora você consegue por $1.000 fazer seu genoma completo. Por R$ 200 você fazer sua genotipagem. Olha o passo que a gente deu em cima disso, né? Sem falar que tem clubes de biohackers surgindo em todos os lugares, né? Uma das minhas primeiras experiências com empreendedorismo e contato foi com o Garoa Hacking Club aí de São Paulo e conhecer o pessoal fazendo amostras de LED no meio de uma praça e eles construindo centrífugas dentro de casa e fazendo coisas de fato para acelerar a biotecnologia ali, né? E a gente tem um acesso muito mais fácil hoje em dia a esse tipo de material. Com certeza, a gente vai viver uma grande revolução, vai ter biotecnologia acessível para todo mundo. Eu lembro de uma palestra que eu vi da Oxford Nanopore, que eles estão fazendo um sequenciador que você consegue processar os dados no seu celular. Isso é simplesmente maravilhoso. Então, assim, imagina que esses clubes de hacker ainda têm umas questões interessantes. Eu lembro que eu vi um pessoal falando e que na Alemanha isso já está bem desenvolvido, né? E tem esses laboratórios comunitários na cidade, aí o pessoal vai mostrando as coisas, e o cara ele tinha um problema muito sério. Tinha um cachorro que passava todo dia na frente da casa dele fazer cocô. E aí ele queria saber de quem era o dono desse cachorro maldito que poluía a calçada dele. Bem alemão, né? E aí o que ele fez? Ele foi pegando uma bolinha e foi dando para vários cachorros da região, pegava uma amostra de saliva, colocava no tubo e tudo mais. Depois ele fez uma genotipagem desse material num desses laboratórios e descobriu quem era o dono do cachorro cagão e foi confrontar o dono. Então, assim, a gente ainda vai poder viver todo esse mundo de possibilidades de biotech e trazer de volta para a sociedade mesmo. O que vai nos impedir de ter, por exemplo, um microtermociclador em casa para fazer um PCR para saber se você está com um vírus ou não, ou seja lá o que for. As possibilidades de impressão 3D também são maravilhosas, sabe? Tem uma outra startup nos Estados Unidos que faz couro e materiais a partir de fungo. Então, ao invés de você demorar tanto tempo construindo, você pode tipo fermentar o seu lixo urbano e fazer uma cadeira, sabe? E a gente pode mudar completamente, caminhar sim para o sentido da bioeconomia, né? Ou tirar uma foto do cocô e o aplicativo já indicar de quem é o dono, né? Não precisava nem saber quem é o cocô, e quem é o dono do. Você sabe que se eu tiver que acrescentar só alguma coisa que foi perfeito, o Fábio falou, quando a gente, essa questão aí tem a ver com a biotech, o que ajuda muito a gente nos nossos desenvolvimentos, a gente fala esse P&D, ele está tão evoluído, ele está indo tão bem na nossa empresa, tem muito a ver também, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas experiências fora, tanto o Fábio como o Robson, fazendo a pesquisa fora, isso dá uma vantagem para a nossa empresa gigantesca também. Então, eu acho que a questão da informação está mais próxima, o acesso está mais próximo, isso está ajudando demais. Então, às vezes, chega uma matéria, a gente manda para eles já aqui pela comunicação, e eles falam, eu já vi isso aqui ali fora, quando eu estava fazendo a pesquisa, isso aqui. Então, a informação e até os pesquisadores, talvez conseguindo ir cada vez mais para fora, para poder ter uma outra realidade, isso para a gente tem sido fenomenal. É uma coisa assim que eu acho que a gente não ia conseguir isso nunca, se fossem pesquisadores que só ficaram aqui ou não tenham tanta desenvoltura para se comunicar com o mundo externo, sabe? Perfeito. Bom, eu queria pegar dois ganchos aí que vocês colocaram. Um é parceria com a Unicamp, isso é óbvio, né? Porque você, Fábio, está vindo de lá como mestrado, está como fazendo doutorado. Como que se dá essa parceria? Como que está essa parceria? Prós e contras, se quiser, fique à vontade. Se tem parcerias com outras universidades também, eu acredito que sim, né? Que vocês devem ceder, como você falou, que cederam para a Unesp, o FMG, né? E o outro lado, esse dilema aí é muito mais para o Fábio, talvez, não sei, mas esse dilema pesquisador e empreendedor. Você já falou aí como é que você começou, você e o Robson, né? Como que vocês começaram? Tem esse dilema para vocês, pesquisador e empreendedor? Ou isso é uma coisa natural? Esses dois pontos.
Tá bom. Hoje o nosso modelo de relação com a universidade, né, com a Unicamp, a gente habita o mesmo ecossistema, a gente está sempre muito próximo dos nossos professores e pesquisadores, né? Mas a relação com eles é muito mais no sentido de cliente contratante, né? A gente não tem, de fato, um vínculo formal com a Unicamp para fazer os nossos desenvolvimentos. Isso foi uma dificuldade que a gente viu, que a universidade não estava exatamente nos moldes, não era flexível o suficiente para que a gente tivesse um sistema bem dinâmico aqui. Então, para nós, é muito mais favorável a gente trabalhar diretamente com o professor, e dar os produtos para ele, ele testa, ele vê o que ele acha, ele passa o feedback para a gente, ou, por exemplo, pegar e fazer algum serviço específico pela universidade. Então, a gente consegue contratar laboratórios, serviços de pessoas, por exemplo, aqui em Campinas, pela FUNCamp, e isso ajuda bastante a gente a desenvolver. A gente não tem nenhum vínculo formal de convênio de pesquisa, por exemplo. A gente fomenta muito mais no sentido de estar no mesmo ambiente, digamos assim, no mesmo ecossistema de inovação. Então, assim, muitos professores chamam a gente para dar palestra, para a gente conversar com outros alunos de polo, seja lá o que for. E a gente também faz alguns sentidos de parceria, por exemplo, tem um outro contato nosso que é professor da Unifesp, e ele, na verdade, faz o sistema oposto, né? Ele procurou a gente para fazer o desenvolvimento comercial das coisas dele e para a gente fornecer alguns insumos do kit dele. Então, basicamente, mantendo o canal de comunicação bem aberto com o pessoal da academia, que a gente tem feito esse tipo de interação. Bom, quanto à questão do dilema, de fato, tem algumas dificuldades ali, né? Porque é complicado você fazer um doutorado e empreender ao mesmo tempo, mas, por outro lado, me dá uma certa segurança de poder errar e poder arriscar outras coisas, mas eu não vejo um dilema mais no sentido de um pesquisador, será que ele se conflita com a fase empreendedora dele ou não, né? As coisas parecem se fluir de um modo muito natural. O que é um pouco mais difícil, às vezes, é quando você está desenvolvendo uma pesquisa acadêmica mesmo, você está amarrado na sua ideia original com um tema de pesquisa que não necessariamente é relacionado com o que você tem de exploração comercial, né? E esse conflito de tempo que é complicado. Mas não há, de fato, uma barreira, né? Eu trabalho com o meu mestrado, meu doutorado é com genética de plantas do deserto, né? Com produção de biocombustível no semiárido. E aí eu estou em uma empresa que produz enzimas para biologia molecular. Então, assim, são áreas que elas têm um overlap, mas elas são meio contrastantes, né? E aí essa disputa de atenções que é o complicado, não é de fato você empreender. Tanto que a gente tem uma coisa muito específica no nosso laboratório, que nosso laboratório já saiu, por exemplo, a Granbio, que foi a primeira empresa de etanol de segunda geração do Brasil. Sim. E a gente tem muito claro que o projeto do agave, o projeto das plantas do deserto, vai virar uma empresa depois. Então, assim, é algo natural, uma progressão natural do nosso desenvolvimento tecnológico. Isso é muito de cultura de local, né? Então, assim, eu não vejo um grande conflito entre pesquisador e empreendedorismo no sentido amplo, né? Porque nossa empresa é de P&D, essencialmente. O Robson vai defender o doutorado dele, o que ele quer fazer? Ele quer fazer P&D. Se vai ser numa academia, se vai ser dentro da empresa, não importa, né? Perfeito. Se só complementar aí, Luciano. Sim, isso é também, eu acho que acaba sendo até uma dica aí também, uma coisa que a gente tem internamente, a nossa ideia de continuar esse P&D, e aí o que o Fábio falou, às vezes não está necessariamente relacionado, mas a nossa ideia e é o nosso objetivo, independente de estar estudando, estar diretamente relacionado à universidade, sendo por onde ser remunerado, a empresa, os pesquisadores, Fábio e Robson, vão sempre continuar estudando e pesquisando, porque por mais que e isso tem, né, essas dificuldades de você também tem que se preocupar com o operacional, tem que se preocupar com a pesquisa da empresa, mas você continuar no meio acadêmico, continuar estudando e pesquisando, traz um diferencial para a empresa que não tem como você, não tem valor. É muito bom. Então, se tiver essa dica, o que a gente vai tentar fazer isso para de eterno, continuar pesquisando, continuar estudando. Se a empresa conseguir ajudar, ter esse momento e falar assim, não, vamos lá, você não precisa ter, por exemplo, uma bolsa ou ter uma coisa, mas você puder ir, e aí depende um pouco da área. Você não precisa, se você quiser especializar alguma coisa específica, o que a gente faz hoje, ok. Mas só de você estar ali no meio, ter essa participação e ter esse convívio com professores e pessoas do meio,
traz um valor de mercado para o mercado gigantesco. E aí o diferencial da empresa é isso que a gente fala, né? Ter um P&D amplo, né? Conseguir ter uma capacidade de... Aí entra até o que a gente fala, a questão de startup, pivotar. A gente não precisou pivotar até agora, nada de falar assim, vamos parar tudo que a gente está fazendo e vai. Não, a gente acaba criando outros produtos, desenvolvendo outros produtos a partir de uma linha que a gente vai, mas que também só é permitido com essa ampla experiência, porque senão você vai ficar muito restrito, né? De, pô, é só isso aqui, aquela batidinha, né? Então, se der para dar uma dica é essa, continuar estudando, continuar pesquisando e tendo essa interação, que está sendo de grande valia para a gente. É bem legal, essa ideia de você ter o Open Innovation voltado para P&D, né? Um P&D aberto, né? Você tem vários pesquisadores dentro do teu ambiente, aí dentro da universidade, dentro da própria empresa. Eu acho sensacional isso que você colocou. O Fábio e o Robson, eles nunca vão deixar de pesquisar. Isso é um sossego para a cabeça do pesquisador que é impagável, né? Porque são valores, né? É o valor que o pesquisador tem e o valor que outras pessoas têm. Esse valor de ter oportunidade de pesquisar, de viver da pesquisa, que é o que assombra, né, o pesquisador que está dentro da academia no Brasil hoje, é impagável. Então, parabéns aí para vocês que conseguem unir essas duas coisas e dar esse sossego, essa calma para a cabeça Nesse pensante. caminho. A gente fala que essa é uma das prioridades. A gente fala, a gente hoje batalha muito para esse desafio de fazer acontecer, a empresa conseguir já ter um momento para chegar nesse objetivo. Mas é tudo que a gente, até quando a gente está falando do empreendedorismo, como a gente começou a empresa, as dificuldades, a gente precisa chegar num momento de equilíbrio, e equilíbrio para poder atingir o que a gente quer. Então, vou dar um exemplo, não é só da Biotech, mas de tudo que a gente tem feito aqui com a questão das empresas do grupo, e a nossa ideia disso hoje a gente pode estar dirigindo, um exemplo, um Fusquinha, mas eu sei dirigir uma Ferrari, eu tenho tudo que precisa, o nosso exemplo administrativo, comercial, a gente tem toda a parte de sistemas integrados, a gente tem uma parte logística, a gente tem parceiros de todas as áreas prontas, para quando a gente chegar no momento, a gente está pronto. Porque também não adianta nada eu assim, mas eu ainda não vendo para tantas pessoas, eu ainda não tenho tão amplo, e aí eu não me preocupo com o próximo passo, que a hora que o próximo passo chegar, ele vai te pegar. Então, eu já também planejar, falar assim, não, você tem que continuar estudando, já é um ânimo para a gente falar, não, peraí, eu preciso batalhar para deixar o próximo passo já pronto, né? Então, se você puder já ir, você não pode perder o foco de agora, mas você tem que pensar muito no futuro, e quanto mais de ferramentas você conseguir já deixar pronto, ou mindset, igual esse de falar, pô, você tem que continuar estudando, vamos tentar esse caminho, é importantíssimo, porque daqui a pouco a Ferrari está aí na sua mão, você vai falar, então, peraí, agora eu tenho que parar 2 meses para aprender, você está perdido, 2 meses o mercado te engoliu, né? Então, já foi. Já foi, com certeza. Bom, a gente está chegando aqui num caminho final aqui do nosso bate-papo. Nesse momento aqui de Covid, né, alguns pontos a gente vai trazer. Como é que vocês estão... como é que está a situação da empresa? Qual o panorama aí que vocês veem? Olha, a Covid mudou tudo para a gente, né? Mudou tudo, porque a gente está numa sintonia muito grande, a gente está com um senso de urgência muito, muito forte aqui na ECRA, porque nós somos uma das poucas empresas que consegue fabricar, de fato, os kits para a Covid, e a gente está batalhando muito forte para fazer esse desenvolvimento. E, assim, chegou o ponto que a gente tem reuniões diárias com todos os membros da equipe, porque as coisas estão evoluindo num passo muito rápido, muito rápido. Então, pré-pandemia, a gente estava com 2 produtos, agora a gente já tem 4, a gente já tem mais 25 em desenvolvimento. Então, assim, a Covid, ela deu uma alavancada muito boa na gente. Então, assim, a gente vê com grandes perspectivas esse cenário e entende, e as pessoas acordaram para isso também, de que as empresas nacionais, as empresas de biotecnologia são de interesse público também. A gente tem que ter uma indústria nacional forte para atender essas emergências elásticas, para garantir o fornecimento constante desses produtos,
para depois da pandemia a gente poder oferecer um serviço melhor. O que vai fazer com tanto equipamento parado pós-pandemia, né? Será que a gente não pode ampliar os testes para fazer um painel viral e facilitar a vida de todo mundo? Então, assim, a Covid é uma situação muito triste e complicada, mas para a gente na ECRA ela deu um senso de propósito maior, um senso de que a gente tem que trabalhar em cima desse tipo de desenvolvimento também. Legal. Luciano, Legal. se der para Sim, complementar claro. nessa Eu linha só vou aí. pegar o gancho aqui, Claro. que eu quero conversar com vocês depois sobre esse negócio de identificação da Covid, depois. Claro. Não, sem problema, estamos aqui. Se eu tenho os contatos aí. Complementando o que o Fábio falou, e aí também pegando o gancho com a última fala que eu falei da gente estar pronto. Dezembro a gente lançou, né, terminou de validar um produto que quando surgiu a Covid, a gente soltou um comunicado à sociedade em que nós iríamos fazer o fornecimento, óbvio, de alguns kits, né, restritos, que a gente não teria para todas as universidades, para serem utilizados em quem queria fazer a pesquisa para o Covid, porque um desses produtos ele era. Então, não é que a gente desenvolveu esse produto pensando no que aconteceria, mas como ele já era um produto pronto do pipeline, e a gente nunca pensou assim, só vou começar um desenvolvimento quando surgir a necessidade. Ele já vinha acontecendo, ele entrou já no momento, já foi, já teve essa abertura, né? Momento Covid, nesse ponto, e a gente está batalhando muito, assim, ele deu uma urgência para a gente muito grande, a gente está conversando com muita gente procura a gente, mas a gente está esbarrando em um problema que a gente vê hoje os noticiários, né? Teve um roubo aqui, um desvio ali, a gente tem dificuldade de uma empresa interna do Brasil falar assim, não, eu produzo aqui no Brasil. Tá bom, você aperta uma máquina e você faz uma cópia de alguma coisa que foi desenvolvida lá fora. A gente tem 100% tecnologia e produção brasileira. Tem uma diferença gigante nisso, que as pessoas ainda precisam começar a entender. E a gente fala assim, hoje do mercado, a gente tem os produtos, mas ainda tem essa reticência ainda de falar assim, quem está comprando chega e fala assim, olha, peraí, a Ecrabotec tem, está acontecendo, vamos investir, ou vamos comprar, vamos fazer. E aí por isso que eu falo, tem a ver também com essa coisa do momento, não é só política, mas é um momento, ou eu vou gastar milhões, ou eu não faço. E é um pouco do que a gente está até com uma parceria agora, que é para os kits, que a gente está fazendo uma comercialização. Não precisa já querer comprar milhões, vamos fazer projetos pilotos, vamos fazer alguns testes, vamos fazer algumas vendas, dando certo, você aumenta o seu range. Então, mudar também essa postura de que ou eu invisto milhões de uma vez e acontece, aí você acaba com o problema geral, ou vamos fazer gradativo. Então, esse desespero também de assim, ou eu vou pegar e vou fazer milhões e vai acontecer, isso para a gente também tem dificultado um pouco, porque a gente tem condições de fazer grandes volumes? Tem. Mas grandes volumes, as pessoas ficam, mas espera aí eu tenho um compliance. Então, mas para surgir isso antes, vamos fazer um piloto. Vamos fazer 1.000, 2.000 testes, 3.000 testes. Dando certo daqui 2 meses, vamos ampliar. Então, a gente está nesse grande desafio de que assim, a empresa não parou, pelo contrário, continua muito acelerada, mas a gente está esperando vir também essa parte de mercado. Aí a gente fala a parte comercial. Ter o retorno comercial e falar, vamos aqui, precisamos fazer acontecer ela de verdade, né? Mas Perfeito. Acho que é isso, não tem muito o que dizer em relação ao momento Covid. Legal. E para a gente tá quase fechandinho aí, qual a importância do PIP para a ECRA? Do PIP FAPESP ou a importância FAPESP para a ECRA? Vocês têm um PIP aprovado, é isso? Um financiamento PIP aprovado. Isso. O PIP ele é uma segurança boa para quem está começando, né? A gente tem para fazer um desenvolvimento de uma tecnologia hot start, que vai melhorar muito o desempenho dos nossos kits. E ele ajuda muito para fazer pesquisa se você já tem uma estrutura pronta, né? Então, por exemplo, se você quer fazer uma prova de conceito, algo do tipo, você precisa de mão de obra e você precisa de recurso, o PIP ele te ajuda muito nesse sentido. Por outro lado, por exemplo, ele é dividido em várias etapas, né? Tem o fase 1, fase 2 e o fase 3, que aparece espontaneamente, né? Só que a proporção que eles colocam de investimento é um dinheiro meio amarrado que dificulta a gente fazer os desenvolvimentos completos. Então, por exemplo, agora, na minha situação, eu gostaria muito de poder investir em equipamento para montar uma fábrica nos moldes da Anvisa e fazer o desenvolvimento acontecer e mandar isso direto para o mercado. E, às vezes, as porcentagens, por exemplo, se eu pegasse o último PIP, ele falava de 50% que você pode colocar em equipamento. 50%
um projeto grande é bastante dinheiro, só que não dá para pegar tudo, eu não preciso tanto de material de consumo, não preciso tanto de serviços de terceiro. Se eu pudesse ter uma mobilidade maior nesse capital, seria muito mais simples para eu poder empreender ou para poder trazer soluções mais rápidas. Mas o PIP, de fato, é um apoio espetacular, porque a fundo perdido a gente consegue fazer outros desenvolvimentos, a gente consegue fomentar a pesquisa dentro da própria empresa. Então, assim, é uma oportunidade muito boa também, mas não é o tipo de oportunidade que resolve todos os problemas ao mesmo tempo, né? Perfeito. Imad, quer completar alguma coisa? Olha, eu acho que é bem complemento mesmo, porque o PIP, quando a gente fala em 17, que a gente tentou o FINEP, a gente se inscreveu para o PIP 1, não tem desvantagem. Tirando a questão de, até o Fábio comentou muito bem, você estar amarrado com aquele dinheiro, ele só traz vantagem, até de mercado, a questão de você fazer uma venda, você entrar no mercado, ajuda porque é visto com muito bons olhos, né? Então ajuda bastante, porque primeiro, para você conseguir aprovar, tem todo aquele caminho, né, de achar de novo aquele equilíbrio técnico e o que vai ser feito. Então ter empresa por trás também ajudou muito a gente. A gente já, em 2017, já tinha dado entrada numa patente de um dos nossos produtos, então tudo complementou. Então ele não teve desvantagem, não tivemos desvantagem nesse ponto, né? O que nos facilitou é que a gente já tinha esse parceiro com um laboratório ocioso. Então, assim, quem está começando agora, falar o seguinte, eu quero pegar um PIP, dependendo da fase, tem que ser fase 1, para se balizar nele somente, para ter a sua estrutura, para fazer, não vai dar. Então, ele vai ter que achar essa parceria de parques tecnológicos ociosos para fazer. Mas só ajuda, só traz coisas boas. O processo dele, burocrático, em alguns pontos, atrapalha quando a gente fala de, às vezes, até um coordenador, né, do PIP. Então, o timing de você submeter, ser aprovado e ser divulgado, às vezes você tem uma dificuldade do pesquisador já teve que seguir algum outro caminho. Mas, tirando isso, que eu acho que é uma coisa normal que vai se adequando, né? A gente está vendo que hoje tudo está já é digital, mas ele está se tornando cada vez mais ágil. Esse momento vai chegar de também ser mais ágil, porque aí você tem um pesquisador que terminou de fazer um mestrado, um doutorado, que está esperando, eu vou ter que esperar 9 meses para poder saber se eu vou ou não vou. E às vezes você tem uma outra oportunidade. Isso, tirando isso, que pode acabar sendo limitante, só tem ganhos, né? O PIP também, Perfeito. ele é um selo de qualidade para a gente. Então, assim, você ter a FAPESP por trás e mostrar, olha, a FAPESP a gente sabe que é uma instituição muito rígida, muito séria, e ela poder colocar um selo em cima de você e falar, olha, essa empresa nós apoiamos. Isso é muito importante para a gente, isso dá uma vantagem comercial significativa, no sentido de que o pesquisador, se ele estava um pouco desconfiado de você, agora ele fala, não, se a FAPESP apoia eles, eu confio, porque vai ser um bom trabalho. Perfeito. Perfeito. E também pode seguir para uma outra linha de você dar credibilidade, por exemplo, um investidor vir e acreditar mais ainda na tua tecnologia, naquilo que você está propondo dentro do seu business plan, né? Bem legal. Bom, gente, a gente chegou no final. Muito obrigado novamente a todos que estão aqui, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube. Infelizmente, eu não consegui passar para o Facebook. Vou estudar essa semana para o próximo. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Emad. Deixo as palavras com vocês aí. Olha, Luciano, foi uma oportunidade ótima para a gente. É sempre bom falar de biotech, é sempre bom falar de empreendedorismo. Eu agradeço muito o canal que você abriu para a gente. E quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Nós somos sempre muito abertos à ECRA. E seja desde para fazer desenvolvimento tecnológico, se alguém tem algum interesse, ou até só para trocar experiências, nós estamos por aqui. Legal. Obrigado, Luciano, novamente aí pelo convite. E acho que as palavras do Fábio concluem tudo. Podem procurar a gente, quiser trocar uma ideia, pode vir para trocar uma ideia. Às vezes a gente vai até se empolgar de falar, poxa, peraí, dá para fazer alguma coisa junto, ou dá para pensar em outra coisa, vamos sim, a gente tem muito isso. E é isso, se tiverem dúvidas, quiserem perguntar também como que a gente está caminhando, outras coisas que a gente não abordou, também quiser, a gente está super disposto a trocar ideias, experiências, e muito obrigado. Muito obrigado. Galera, muito obrigado. Só vou compartilhar aqui um slidezinho para quem quiser os meus contatos. Fiquem à vontade.
Qualquer dúvida, pode me escrever, pode mandar o WhatsApp, pode seguir o Protagonista Empreendedor, que tem vários vídeos, inclusive os do bate-papo aqui. E, novamente, muito obrigado a todos. Emad, brigadão. Fábio, brigadão. Um abraço a todos e vamos conversar aí de outras coisas. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigado.